Feliz sábado a todos os irmãos. Um Feliz Natal, né? É o terceiro sábado que a gente está falando sobre Natal. Então, sábado, dia 10. Aí, sábado passado à tarde, tivemos o programa de Natal para os nossos irmãos haitianos. E hoje, novamente, sobre Natal. Aproveitando, então, o tema do Natal, nós temos aqui na frente esta decoração, é um ofertório. Então, nós temos aqui as fotografias com também um local, não é? Para uma oferta de gratidão. Então, quem for trazer a sua oferta, vai poder depositar e deixar aqui mesmo, tá bem? Junto com a foto, tem ali um saquinho, então, ao colocar, depois vai ser recolhido. Então, até o próximo sábado, né, até dia 31, na parte da tarde, quando teremos a 1h30 o culto de gratidão, pelo ano de 2022. Então, hoje, sábado que vem, no culto da manhã, à tarde, estará aqui, e depois, então, alguém irá recolher, né, de uma vez só, tá bem? E depois os que estão aqui vão receber aí a sua lembrança, não é? Mas é um ofertório, então, aqueles que têm um motivo especial de gratidão e quiserem compartilhar esta gratidão, agradecendo através de uma oferta especial, poderá depositar aqui. Queremos também lembrar que o nosso culto de sábado, nós não teremos mais a transmissão aberta, tá bem? Então, ele vai ser gravado, transmitido, mas quem tem um familiar ou que queira assistir, então vai pedir ou para o João, para o Thierry, e ele vai compartilhar o link, mas não vai ficar aberto lá no canal, tá bem? O que vai ser disponibilizado no canal aberto vão ser cultos ou programações que vão ser editadas e colocadas ali a parte específica. Nós fizemos essas transmissões durante, né, a pandemia, pela dificuldade de poder estar presente, mas o nosso culto não é um programa televisivo, não é um programa transmissível com a qualidade de uma transmissão. Então, o que será colocado ao aberto no YouTube é aquilo que vai ser editado. Se tem alguém doente ou você tem alguém que estuda a Bíblia que você queira compartilhar o culto, aí você vai compartilhar o link específico do YouTube, tá bem? Então, isso fica esclarecido, né, a todos. Então, já a partir agora desse final do ano, vai ser desta forma, não terá mais ali aquele culto aberto como até o outro sábado, está bem? Então, já avisamos, reforçamos, né, o aviso sobre o culto de gratidão, às 13h30 também, no próximo sábado. E, inclusive, quem desejar compartilhar um testemunho, é a oportunidade para estar falando para toda a igreja que estará aqui reunida. Sobre o Natal de hoje, a nossa reflexão, nós vamos ler no Evangelho de João. João tem uma visão, ou ele apresenta, não é, a interpretação dele do Natal bem diferente dos outros evangelistas, no caso Mateus e Lucas, que relatam o nascimento de Jesus. Não é? Então, nós podemos dizer que uma apresentação do Natal, a de Mateus e de Lucas, é uma visão através de uma lupa ou através de um microscópio. E a visão de João é através de um telescópio. Então, são perspectivas diferentes. É o mesmo acontecimento, mas as perspectivas são diferentes. A importância de uma visão de uma lupa, ou mesmo de um microscópio, é que você vai ver os detalhes individualizados, específicos, parecendo ser um evento particular. Assim como você pega, né, um microscópio, coloca algo ali debaixo da lente, e você olha, você vê ali uma célula ou uma ameba, né, na escola, todo mundo já viu ali, né, na palhetinha,
um pequeno ser desse, não é? Bem específico, mas a partir daquela visão específica, o que acontece? Você tem um modelo, uma ideia para todos daquele mesmo tipo. Não é? Já uma visão de um telescópio, você tem uma visão universal, uma visão do cosmos, uma visão ampla. Então você tem um campo de imagem bem aberto, que se torna então uma visão panorâmica, podemos dizer desta forma. Você não vai ver todos os detalhes. Não é? Você não vê ali, por exemplo, os detalhes de uma estrela, mas você consegue ver uma constelação inteira através da visão do telescópio. Já no microscópio você vai ver uma única célula, uma única bactéria, um único vírus, é uma visão particular. Estas duas visões são importantes, muito importantes. Na visão particular, nós temos uma clara demonstração de Deus, de como Ele se envolve com a nossa vida pessoalmente. Um Deus presente, um Deus, a gente usa uma palavra chamada imanente, é o Deus que se faz presente na nossa história, nos detalhes da nossa vida. Às vezes nós percebemos isso. Hoje mesmo, uma pessoa de manhã, antes de vir para cá, estava na comunidade árabe, a pessoa me relatou que a esposa precisava fazer uma consulta para retornar os exames, havia uma certa urgência, mas o processo do SUS às vezes demora. E aí, quando ela chegou no balcão de atendimento, a pessoa pediu o documento para ele confirmar tudo, não é? Ela pegou o documento e pôs. Aí veio uma outra pessoa, estava com um livro de registros, acho que de ponto, não é? E colocou em cima do documento. E aí vieram outras pessoas, e umas 5, 6 foram atendidas antes dela. Aí ela falou, olha, eu estou esperando atendimento, já passaram, outras pessoas chegaram depois de mim, e o seu documento? Eu pus aqui no balcão. Ele olhou, não tem nada no balcão. Nisso, uma médica veio, que já a conhecia, não é? E disse, você por aqui? Eu vim trazer o retorno, né, dos exames que você pediu, mas ela não iria passar com aquela médica, porque há ali um rodízio, não é? E a médica pegou o livro, e quando pegou o livro, de quem é esse documento? Meu Deus. E aí, permitiu que ela fosse atendida com aquela médica, que era uma médica mais específica para o problema dela. Não é? Então, aquilo que parecia ser um problema, Deus fez uma solução. Então, nessa lente particular, nós vemos como Deus lida com as nossas situações, que muitas vezes, de imediato, a gente não percebe que Deus vai agir, mas Ele está agindo. Porém, como nós somos egoístas, por natureza, às vezes nós pensamos que o universo inteiro gira em torno de nós. Não é nem em torno da Terra, nem em torno do Sol, é em torno de nós. Não é? E qualquer espirro que nós damos, nós já pensamos, mas o senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Não é? E achamos que ninguém está se importando conosco. Às vezes passa uma semana, ninguém ligou para a gente diz o quê? O mundo todo se esqueceu de nós. Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. Parece que a vida no cosmos inteiro gira em torno de nós. Então essa visão ampla do telescópio nos ajuda a lembrar que nós somos apenas uma pequena partícula dentro de um grande universo, mas que aos olhos de Deus, Ele sabe cuidar do pequeno e Ele cuida também de todo o cosmos. Então a visão de Mateus e de Lucas é uma visão mais microscópica. Ele dá um nome, dá um endereço, fala as pessoas que foram ver, diz, olha, aconteceu isso, foi na cidade de Belém, ali perto tinham os pastores, vieram do Oriente, foram até Jerusalém os magos, foram também até Belém, trouxeram um presente.
ou presentes, é bem detalhado, bem microscópica a análise. João já abre um telescópio, um grande telescópio do universo inteiro, mas é o mesmo acontecimento, a partir de uma outra perspectiva. E nós vamos ler então a visão que João teve do cosmos a partir do Natal. O Evangelho de João, capítulo 1, os versos 12 a 14. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, os versos 12 a 14. Então, Evangelho segundo São João, capítulo 1, os versos 12 a 14. Nós lemos assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então nós temos esta linda descrição, até mesmo uma descrição mais poética do que a dos outros, a descrição de Mateus, de Lucas, do episódio do nascimento, tem um pouco de poesia, principalmente na de Lucas, porque tem o cântico dos anjos, não é? Mas é uma narrativa, é uma descrição histórica dos eventos. A descrição de João, uma descrição mais poética, ele escolhe as palavras e ele traz essa perspectiva ampla. Para Mateus e Lucas, na maneira como eles transmitem, o nascimento envolve uma família pobre, que está na Galileia e vai para a Judéia para atender ali uma lei que surgiu, que precisa refazer o recenseamento, né, precisa ali se cadastrar de novo para ter o CPF, porque foi anulado o antigo, então tem que fazer o CPF de novo. Né, em uma linguagem mais atualizada, é isso que eles estão fazendo. José aproveita para dar tranquilidade para Maria, a vizinhança estava falando muito em volta de Maria, essa menina não casou e apareceu grávida, então José tira Maria de lá e leva para um lugar mais tranquilo, sem o burburinho de quem os conhece, e lá em Belém eles vão ter o filho. Então uma visão bem particular. Né? Envolvendo uma família, algumas pessoas, eles até chamam, claro, a atenção para algo maior, porque na visita dos magos, de acordo com Mateus, eles vão até o palácio onde está Herodes, em Jerusalém, então não envolve só ali aquela família. No Evangelho de Lucas, nos fala inclusive do procurador, não é, romano, que está ali na época, e nós temos o recenseamento, envolve o governo, mas ainda é uma visão particular. Veja como João começa o relato dele. No princípio, quando você lê as primeiras palavras do Evangelho de João, de que história nós lembramos? Do Gênesis, da criação do cosmos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então é muito óbvia a atenção que João está chamando para o quê? O acontecimento que eu vou narrar agora é um acontecimento que envolve todo o universo. Não é um acontecimento só para você. Não é só a sua dor, não é só a sua família, não é só a sua história que importa. Deus é o autor da história de todo o universo. Mas Deus não age sozinho, porque no princípio ele já estava acompanhado. Deus não estava sozinho no começo de tudo. Deus estava acompanhado do Verbo. E o Verbo estava com Deus. Na verdade, nada do que foi feito seria feito sem a presença do Verbo. Porque tudo que foi feito através dele ou por meio dele. Porque ele estava desde o início junto com Deus. E João vai dizer, olha, mas tem algo muito triste, porque ele apareceu para os seus e os seus não
o reconheceram, não o receberam, não deram importância a ele. E ele vai descrever isso em vários versos aí, até que chegou o verso 12, é o que nós lemos. Mas o verso 12 nós vamos comentar por último hoje, então vamos para o 14. O que João está descrevendo é, o Natal para João é um evento tão grande, tão espetacular, tão importante, que ele refaz a criação inteira de Deus. É isso que João está dizendo. Por isso ele usa a linguagem da criação. Veja que os elementos da criação, alguns elementos, ele vai citar nesse texto chamado Introdução do Evangelho de João, ou Prólogo de João. Ele vai falar sobre a luz. O que tem lá no Gênesis? Haja luz. Ele diz aí, a luz veio para os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está tudo aí no prólogo. Mas na imagem de João, o que João está enxergando com o nascimento de Jesus em Belém, é que o mesmo evento, a mesma grandeza, o mesmo fascínio que a obra da criação faz, é o mesmo fascínio que o nascimento de Jesus tem, não apenas para ele e João, mas a visão dele é cósmica. A mesma atenção que o universo, que os anjos deram para a criação, porque era algo espetacular. Você já viu aquelas imagens aceleradas? Há vários documentários, da natureza, e tem alguns que são o movimento acelerado. Vocês já viram no vídeo? Eu gosto muito, eu acho fascinante esse efeito da câmera que acelera ali os movimentos. Tem uns que mostram a flor desabrochando. Você já viu? Está ali o botão fechado, e numa única cena, ele mostra o botão todo aberto. Então é um processo de aceleração. Isso é só para ter uma ideia. Imagine como foi a semana da criação. Tudo está vazio, o caos. Até a expressão em hebraico é bonita do caos. Tohu bohu. Tudo era sem forma e vazio. Não parece, né? O som tohu bohu parece, não tem nada. Tudo sem forma e vazio, não é assim? Você já pensou, tudo sem forma, vazio, caos completo, absoluto? E aí começa a falar e as coisas vão aparecendo. Deve ser uma semana fantástica para acompanhar. Será que a gente vai ter um DVD celestial para a gente assistir como foi a criação? Deve ser fantástico, não é? Tudo escuro, um caos, e Deus diz, haja luz, e a luz aparece, ele vai descrevendo todas as cenas. Imagina o terceiro dia, as árvores aparecendo, as frutas aparecendo. Imagine o perfume que ficou na terra, aquele perfume da manga madura, da uva, do pêssego, do abacaxi, das bananas nas suas... Imagina, né, o perfume que começou a tomar conta no terceiro dia. O impacto de imagens. De repente a relva verde apareceu, uma flor vermelha, outra cor-de-rosa, outra lilás, uma flor mesclada de várias cores. Imagine as primeiras cerejeiras que apareceram em flores, não é? Ali no Éden. É uma imagem extraordinária. Imagine quando os animais começaram a aparecer, o movimento, aquilo que estava tudo parado, o movimento. Os primeiros felinos a aparecerem. Tem um andar mais elegante do que o de um felino, não sei qual foi o primeiro a aparecer, seja o leão, seja o leopardo, seja um tigre, mas imagina, não é? O seu andar elegante, imponente, despreocupado com a vida. E assim, cada um dos elementos é uma visão
extraordinária do cosmos. O que o João está dizendo aqui? O nascimento de Jesus é tão espetacular, ou mais ainda espetacular do que aquela criação. Mas é o mesmo poder, é a mesma palavra, é o mesmo verbo que está operando. Então, quando o Espírito Santo faz com que Maria conceba, é um ato criador de Deus, que fará a obra da recriação. Quando Maria está lá no lombo do jumentinho, pela estrada, indo da Galileia para a Judéia, é um ato criador de Deus. Quando não tem lugar nas hospedarias, nas casas, mas há um cantinho lá no estábulo, é uma obra grandiosa de Deus, assim como quando Ele colocou as estrelas no céu e fez o sol aparecer no meio do céu, fez a lua brilhar à noite com o reflexo do sol. Tão grandiosa quanto esta obra, o que João está dizendo, é ali em Belém o nascimento de Jesus. E tão importante para o cosmos, ou mais ainda importante para o cosmos. Por que mais importante? Porque com a criação da Terra, por mais espetacular que ela seja, a Terra ainda era uma periferia do quê? Do universo. Quantos planetas, quantos mundos não conhecidos existem, quantos bilhões de seres criados por Deus existem em todo o universo. Se nós fôssemos contar só as galáxias, alguns chegam a afirmar que numa galáxia como a nossa, a Via Láctea, tem em torno de 100 bilhões de estrelas. E que há pelo menos 100 bilhões de galáxias semelhantes a nós, naquilo que é conhecido do universo, que é infinito. Quem é bom de matemática aí? 100 bilhões vezes 100 bilhões, que número que é esse? Não é? Não sei se tem um nome para esse número, não é? Então, pensar que o nosso planeta seria o mais importante é muita presunção. O nosso planeta na criação era só uma periferia. Mas na recriação, quando João está narrando o nascimento de Jesus a partir da visão cósmica, o que ele está dizendo? A partir de hoje, o endereço da capital do universo mudou. A capital do universo não é mais o céu onde Deus está, onde os anjos estão. A capital do universo passou a ser o planeta Terra, porque o centro mudou. O centro é Jesus. Se Jesus trouxe ou veio para esta terra, ele trouxe com ele o centro do universo. E a partir da chegada de Jesus a este mundo, o planeta Terra passou a ser o centro do universo. Então a obra da recriação é ainda maior do que a da própria criação. A gente falou da matemática, mas vamos falar um pouquinho da arquitetura, não é? Imagina, eu já mencionei, ou aqui, ou numa das nossas reuniões, não é? Eu não tenho uma mente artística. Então eu vejo o espaço vazio e na minha mente só tem o espaço vazio. Eu não consigo imaginar um cômodo vazio ajustado para ser, por exemplo, o cômodo de uma criança, da minha filha, ou o meu quarto, ou uma sala. Não consigo. Por mais esforço que eu faça, por mais que eu feche os olhos, aí fica um quarto escuro, além de vazio. Não é? Eu não consigo ver, aqui fica bom essa cadeira, fica bom. Não vem na minha mente, eu não consigo enxergar isso. Na mente criativa de Deus, onde todo mundo via o caos, o vazio, o que ele viu? Um Éden. Esta é a mente que se antecipa, que tem essa visão maravilhosa. Eu falei do arquiteto, porque a arquitetura tem essa capacidade. Está lá um terreno baldio, não é? Cheio de lixo, que todo mundo jogou lixo lá porque estava vazio. E tem lá só a medida, a única coisa que a pessoa tem é a medida do terreno. O resto que tem no terreno é lixo. Mas uma mente criativa, o que consegue enxergar?
Já vê uma casa, já vê onde está a piscina, já vê a garagem, ou vê um prédio, já vê os andares, onde vai o elevador, consegue enxergar tudo. E ainda vai mostrando para você, né? Se você vai visitar, ó, aqui vai ficar isso, você consegue, tá vendo? Aqui vai ficar a cozinha, aqui vai ficar a sala, ó, aqui é a porta de entrada, aqui vai ter uma despensa. Você olha, procura, onde está? Não estou vendo nada. Na verdade, a gente nem consegue imaginar que caiba tudo aquilo dentro daquele espaço. Mas é uma mente criativa. Sabe, quando os anjos olharam para a terra, há 2000 anos atrás, eles viram um caos pior do que o da criação. Era tão pior o caos, que eles pensaram o quê? Acabou, não tem mais o que fazer. Quando não tem mais o que fazer, alguns fazem isso no final do ano, né? Agora essa semana, passado o Natal, é a semana da faxina. É aquilo que você guardou anos, um dia eu vou usar. Finalmente você chegou à conclusão o quê? Não serve para nada, vai para o lixo, vamos tirar fora. E vai esvaziar, e vai jogar fora. Quando os anjos olharam para este planeta, pelo menos no mínimo 4000 anos depois de pecado, eles viram o ser humano e viram o quê? Não tem mais o que fazer, está tudo perdido. Veja o quanto já foi feito e a coisa só piora. Vamos fazer uma fogueira, acabar com tudo. E nesse momento, Jesus se levanta e eles têm a certeza, agora ele vai acabar com tudo. E o que Jesus faz? O que João descreve aqui, no verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não operou à distância, e ele não operou apenas pela sua palavra, ele fez com que a palavra agora tomasse forma humana, corpo humano, ossos, carne, tendões, pele, tudo foi formado, e quando tudo foi formado, e todos pensavam que era o fim, era apenas o novo começo. E agora de uma maneira ainda mais extraordinária do que a primeira. Porque na primeira vez, o poder da palavra criava um impacto. Na segunda, a palavra ficou em silêncio. Não fez nenhum alarde, não chamou, não tocou os sinos. Em muitos dos hinos que nós cantamos de Natal, falam, tocam sinos, né? Não tocou nenhum sino. Ninguém avisou. Pelo menos não da maneira como se esperava que fosse avisado. Lá estava Maria, lá estava José, e o menino veio, carregado no colo, precisando ser trocado, precisando ser amamentado. Era algo extremamente incompreensível na mente de quem conhecia Jesus. O Senhor do universo se fazer humano. Essa semana, numa outra conversa, a gente está conversando de um projeto, junto com refugiados, e tem alguém que é um amigo, e ele conhece o dono do Habib's, né? O dono. E ele disse que o mais engraçado de conversar com ele é que ele é uma pessoa muito simples. Ele tem não sei quantas lojas espalhadas pelo Brasil, né? Uma rede imensa. Mas quando você vai falar com ele de um projeto, alguma coisa, não vem cálculos, números. É a pessoa, sabe aquele tiozão bem simples que vai, né? Por exemplo, você vai falar de um funcionário ou de um projeto para alguém, agora com refugiados. Mas o Zé, ele sabe fazer mesmo isso? Ele sabe fazer esfirra de verdade mesmo? É isso que ele vai saber, não é. Ele é uma pessoa extremamente simples, que você chega, seja no escritório ou na casa dele, ele vai pedir para você sentar, e não é uma reunião de negócio, não adianta você levar para ele slides, PowerPoint, com efeitos especiais, colocar lá toda a planilha, os números, ele não vai nem olhar isso, ele vai olhar nos seus olhos e perguntar, você conhece a pessoa? Você garante por ele que eu posso investir alguma coisa aí? Que é uma pessoa extremamente simples, isso chama atenção. Por que chama atenção?
porque ele é dono de uma rede gigante aí de negócios. Agora imagina, nós não estamos falando do dono de uma loja, ou de uma rede de alimentos, ou de mercado. Estamos falando do Criador do universo. Agora imagine os anjos, que estavam o tempo todo na presença de Jesus, e agora veem Jesus como um bebê de colo. Como que consegue imaginar isso? Como que consegue visualizar isso? E não é um disfarce, não é uma capa que ele colocou, vou sair uns dias assim para ver o que acontece, não. Ele assumiu a nossa natureza. É por isso que para João não há outra maneira de descrever senão esta: o universo mudou a sua capital, o seu centro de endereço, porque o Senhor do universo passou a residir e a assumir a natureza humana. E é isso que ele descreve no verso 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esta frase, esta primeira sentença, é a descrição do Natal de João. O verbo se fez carne. O que é o verbo se fazer carne? É Deus, no caso Jesus, assumir a natureza humana. Como que Jesus assumiu a natureza humana? Quando depois de 9 meses Maria grávida, ele nasceu ali no estábulo e foi colocado na manjedoura. Lucas diz o quê? Que ele o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura. Esse inclusive vai servir de sinal para os pastores reconhecerem um menino. Está envolvido em panos e ser colocado ali na manjedoura. Para João, esse é o nascimento. Mas veja, João não diz que ele foi envolto em panos. João diz que ele foi envolto no quê? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, o que envolveu Jesus para João, o mais importante não são os panos. Para João, o importante é que Jesus foi envolto de graça e verdade. E que cor era esse tecido que envolvia Jesus? Ele diz: quando ele foi envolto de graça e verdade, nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. É isso que envolvia Jesus para João. Aquilo que Lucas descreve como panos, tecidos, João descreve como a glória de Deus. O pessoal desbravadores, Campuri, Shekinah. É isso que João está dizendo. E não é só uma música, Shekinah, é a glória de Deus, é isso que João está dizendo. Sabe aquela glória que encheu o templo quando Salomão dedicou o templo e ninguém podia entrar? Sabe aquela glória quando Moisés terminou o tabernáculo e encheu o tabernáculo e ninguém podia entrar? Sabe aquilo que fez Paulo cair e ficar cego? É isso que João vê que envolve Jesus. É a glória do Pai que envolve o Filho, e no Filho nós vemos o Pai. O Natal, para João, é Deus se fazer homem. É o maior milagre, é o maior mistério, impossível de ser descrito, que toda a eternidade não será suficiente para o ser humano entender, nem os anjos, o que aconteceu aqui. Como é possível que o infinito seja embrulhado pelo finito, e nesse embrulho, o infinito ser visto, ou seja, a glória de Deus ser manifesta, ser percebida. É impossível de ser compreendido, mas é possível de ser testemunhado. Haveria ainda muito a se falar do Natal, só dessa perspectiva, do que é o acontecimento da divindade. Mas nós temos que terminar, e o mais bonito para nós hoje, é porque no verso 12 e 13, ele descreve o Natal de uma maneira que ninguém ainda havia descrito. E muitas vezes nós lemos e não percebemos. Ele tira o Natal de um evento exclusivo de um dia e faz do Natal um evento eterno, que se repete todos os dias. Como Jesus nasceu?
O anjo Gabriel explica: Maria, não fique preocupada, porque para Deus nada é impossível. Então, o menino que você vai conceber, do qual então que você ficará grávida para carregá-lo no seu ventre, o anjo disse o quê? É uma obra de quem? Do Espírito de Deus. O que João está descrevendo no verso 12 e 13? Que nos versos anteriores ele disse assim: a luz veio e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas aí ele coloca essa conjunção adversativa, não é? Mas, ou pode, numa tradução, estar porém, contudo, no entanto, não importa qual seja, ele vai dizer: para um pouco, e vamos voltar o caminho, vamos dar meia volta, que muitos não receberam, mas aqueles que creram. E ele faz questão de dizer o quê? Não pelo sangue nem pela carne. Jesus não nasceu pelo sangue e nem pela carne. Você consegue entender que João está brincando com as palavras, brincando entre aspas, ele está falando muito sério, mas ele está trazendo a linguagem de Jesus para nós. Jesus não é fruto da carne e nem do sangue. O anjo deixou isso muito claro para Maria. Esse era o sinal, nós lemos, há 2 semanas atrás, Isaías capítulo 7, verso 14, o sinal será que a virgem conceberá e dará à luz um filho. É disso que João está dizendo aqui. Só que aqui, João não está dizendo só sobre Jesus. João está dando o mesmo sinal de Jesus para todo aquele que crê. Veja, vou ler novamente o verso 12 e o verso 13. Mas a todos que o receberam a quem? O Verbo, o Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quando o anjo falou para Maria, o menino que iria nascer era filho de quem? O que o anjo disse para Maria? Esse filho é filho de Deus. É o Filho de Deus. É assim que ele é descrito. E Deus confirmou isso. Porque todas as vezes que Deus deu testemunho de Jesus, ele disse o quê? Este é o meu Filho amado em quem me alegro. Será que nós conseguimos entender o que João está fazendo conosco aqui? Ele diz: é extraordinário, é fantástico, nós vimos a glória de Deus em Jesus, mas sabe o que é maior do que o nascimento ainda de Jesus? É que nós sejamos nascidos no reino de Deus, e o nosso nascimento no reino de Deus se torna um Natal, porque o nosso nascimento em Jesus não é da carne nem do sangue, é obra de quem? O que ele diz? É obra de Deus. É o que está aí escrito no verso 13, não é isso? Que ele menciona aí no verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de quem? Nasceram de Deus. O Natal que nós lembramos de 2000 anos atrás, João está dizendo o quê? Ele nunca termina. Porque todas as vezes que alguém aceita Cristo Jesus, é Natal de novo. Por que é Natal de novo? Porque sem a ação da carne, sem a ação do sangue, nasce alguém como filho de Deus para o reino de Deus. Aquilo que era um evento único, exclusivo, particular de uma família, se torna agora o acontecimento universal. E o que acontece quando se dá isso? Quando Jesus nasceu em Belém, o que fizeram os anjos? Qual foi a atitude dos anjos? Eles apareceram para os pastores, um anjo anunciou, e logo em seguida todos os anjos o quê? Cantaram. O que o Evangelho, o que o texto bíblico diz quando um pecador se arrepende? Que os anjos fazem o quê? Que eles fazem festa e glorificam a Deus, eles cantam louvores, por quê?
glória a Deus nas alturas. Por quê? Porque nasceu alguém para o reino de Deus, porque o Natal está se repetindo. Já é extraordinário, fantástico que exista um Natal, que Deus se fez um de nós. Mas é muito mais extraordinário para o universo que Deus seja capaz de fazer de um de nós um com Ele, e nos torna então a sua imagem e semelhança. O Natal é a lembrança do nascimento de Jesus, mas o Natal também é a confirmação de que nós podemos nascer de novo. E isso assustou o céu. Assustou no sentido positivo. Eles ficaram extasiados, ficaram ali, não fantasiados, mas a palavra é fantástico no sentido do acontecimento, foi uma surpresa. Mas eles ficaram ainda mais surpresos quando alguém preso às garras de Satanás, condenado à morte eterna, foi liberto das garras de Satanás e foi feito um cidadão do céu. Jesus disse isso lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, ele disse: olha, eu vi o próprio Satanás cair do céu. E Jesus disse: vocês estão felizes porque expulsaram demônios, curaram doentes? Se alegrem muito mais pelo quê? Por ter o nome de vocês escritos aonde? O que é o livro da vida? O livro da vida é o cartório do céu. Quando nasce alguém, o que o pai e a mãe precisam fazer? Ir lá no cartório registrar o nome. Nasceu, se tornou alguém vivo. O livro da vida é o registro do céu. Quando alguém tem o nome escrito no livro da vida, o que o céu está anunciando? Nasceu alguém, é Natal. Como que essa pessoa nasceu? Não do sangue nem, mas nasceu porque Cristo Jesus nasceu no coração desta pessoa. Cristo Jesus agora é quem habita, como diz o apóstolo Paulo: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso, João traz uma perspectiva extraordinária. E como é feito esse nascimento? Veja: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O mesmo poder da criação é o poder da recriação. É o poder de Deus que nos faz agora sermos filhos de Deus. Que visão ampla, que visão aberta que João traz sobre o Natal. Ele não olha apenas da manjedoura em Belém, ele tem uma visão diretamente do céu. E ele vê todos os elementos do céu. E assim como Deus disse: haja luz, e as trevas desapareceram, quando a luz brilha, a luz que é Cristo Jesus, o Filho de Deus, brilha na vida de alguém, essa pessoa se torna também filho de Deus, as trevas do reino de Satanás, do pecado, da morte também desaparecem. Então, se por um lado o nascimento de Jesus espantou os céus, por outro lado, o nascimento de Jesus fez com que os fundamentos do inferno fossem chacoalhados num grande terremoto e desmoronassem. Por isso o ódio de Satanás contra o menino de Belém, a ponto de matar todos os meninos que nasceram em Belém na mesma época, através de Herodes. Por isso há ódio do inimigo contra uma pessoa que se arrepende. Por isso ele se volta com todas as suas forças para impedir que alguém tome a decisão de nascer de novo. E se essa pessoa decide nascer de novo, ele volta todas as suas armas para tentar destruir a vida desta pessoa, porque ela é um testemunho vivo do milagre de Deus, o milagre do Natal, que não é obra de homem, não é obra da carne, do sangue, é a obra do Espírito Santo.
E para terminarmos, voltamos para Lucas. Isso é possível? É o que Maria pergunta. Isso é possível? É possível que um pecador como eu seja feito filho de Deus e tenha um lugar no lar celestial? Alguém que errou tanto, alguém que desconsidera tanto as palavras de Deus, é possível? E o anjo continua dizendo hoje: para Deus nada é impossível. Que nós sejamos gratos por tudo aquilo que Deus nos fez. Gratos porque é Natal. E o Natal é a vida de Deus que nos foi concedida. Por isso vamos cantar o hino 346. Que não há como agradecer tudo que o Senhor fez por nós. O seu amor sem fim. Por aquilo que Jesus fez por mim e por você. Então a Deus seja a glória. Hino 346. Como agradecer?